Trauma corporal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o trauma no corpo. Muitas pessoas estão passando por processos de cura e dentro de cada processo de cura, cada pessoa ela vai ter o seu tempo e ela vai ter também o seu próprio entendimento sobre como que está esse processo. Muita gente fala sobre a cura de trauma, a raiz de um trauma. Só que tem trauma, gente, que quando a gente acessa, mesmo acessando a raiz dele, a gente não consegue curar o trauma em apenas um dia de terapia. A gente não consegue curar um trauma em apenas uma sessão, nem muito menos prevendo o tempo de cura desse trauma. E eu quero trazer essa consciência para vocês, porque eu já estou dentro desse processo de cura há mais de 5 anos. E dentro do meu processo de cura, que eu fui passando pelas feridas emocionais da alma, eu percebi que tinham feridas que elas se repetiam muito. E na verdade é que para cada ferida tem uma raiz traumática. E achar a raiz traumática é uma busca incansável, incessável. É como se você não tivesse fim para essas buscas. Então, todo o processo que gera trauma, ele gera um comportamento, uma personalidade que foi montada e construída através de um trauma. E você desconstruir essa personalidade e quem você é, que você construiu através desse trauma, é uma das coisas mais difíceis que pode ocorrer na vida de uma mulher, de um homem, de qualquer pessoa que esteja ligada a um trauma. E principalmente quando o trauma, ele vem já ligado da infância. Então hoje eu quero trazer para vocês com profundidade uma cura que eu recebi e que isso, as pessoas que chegam aqui geralmente têm as mesmas questões emocionais, as mesmas feridas que eu tive. Então, o meu processo, ele já tem mais de 7 anos que eu busco essa cura. São mais de 7 anos fazendo limpezas, purificações, passando por terapias. Então, existem várias terapias, vários processos terapêuticos que podem te ajudar. Porém, isso é que nem uma cebola. Você vai descascando por camadas e vai acessando a sua autêntica essência. Por que as pessoas, elas geralmente não ficam ali muito tempo na essência? Porque ela foi construída pelo trauma, ela foi construída, a personalidade dela com aquele trauma. Quando ela identifica, de fato, a raiz do problema e o que está gerando aquele problema, isso fica na consciência. Então você consegue voltar um pouco para sua essência e ficar mais tempo dentro dessa essência. E quando você está dentro da essência, nada mais importa. Nada mais importa lá fora. Por quê? Porque dentro da essência não existe julgamento. Não existe julgamento. Então hoje, trazendo essa consciência para você do trauma do corpo, o que acontece? Em primeiro lugar, a pessoa, ela tem um julgamento. É muito forte esse julgamento. Ela, o tempo todo, ela faz julgamentos, mas ela não percebe que tá julgando. Então, ela repara o outro. Ela tem um trauma tão profundo, gente, que ele é lidar com a própria rejeição. É um impulso que você tem dentro de você e esse impulso, ele vai gerar rejeição. Hoje eu vou trazer para você um pouco de consciência profunda de um trauma meu, para você entender como que a alma, né, como que Deus ele vai falar com você através da sua própria ferida emocional. Em primeiro lugar, eu contei aqui nas lives anteriores que eu havia saído de relações narcisistas. Essas relações narcisistas me ensinaram muito o processo da minha cura. Só que tinham muitas coisas novas para me viver na minha vida e eu não conseguia viver o novo. Eu não conseguia ter a entrega para aquilo que é novo na minha vida.
E aí veio várias questões, né, que realmente aconteceram interferências de sistema familiar, de espiritualidade, de opiniões. Teve muita interferência para que eu não me relacionasse novamente. Mas eu percebi que existia algo dentro de mim também que não conseguia me abrir para as coisas novas. E eu não conseguia entender o motivo, o real motivo de eu não conseguir me abrir. Eu comecei a fazer muita pergunta e jogar para o universo sem nenhum julgamento, sem ficar esperando ali, né? Ai, Deus responde logo, sabe? Eu comecei a jogar muita pergunta para o duplo quântico, comecei a fazer perguntas para Deus, assim, porque estava me incomodando bastante eu ficar muito tempo sem conseguir administrar essa parte de viver o novo. E aí veio para mim a resposta, né, que eu estava passando por uma cura de trauma do corpo. E aí veio direitinho, gente, a história, né, dessa parte do corpo, como que se iniciou a minha tempestade, né, o processo, e como que tá sendo essa cura para mim. Em primeiro lugar, quando eu tinha 9 anos de idade, eu passei por um bloqueio de trauma com o meu pai. Quando eu ia tomar banho, quando eu ia me arrumar para ir para a escola, tinha uma regra na minha casa, eu tinha que me levantar mais cedo para me arrumar, porque eu demorava um pouquinho para me arrumar. E como eu gostava de tomar banho para ir para a escola, me arrumar, ele ficava me observando tomar banho. Era escondido, ele me espiava. E isso gerou em mim uma insegurança, porque toda vez que eu via que tinha alguém me observando, que tinha alguém me vigiando, me espiando, isso gerava dentro de mim um medo, uma insegurança. E eu comecei a questionar naquela época, quando eu tinha 9 anos, por que que estava acontecendo aquilo? Porque eu não entendia muito sobre a vida, sobre o que era relacionamento, o que que era namorar, né? Eu estava começando a ter algumas coisas, eu sabia que papai e mamãe namoravam, eu sabia que existia sexo, mas eu não sabia a experiência em si de mesmo ali ser tocada, enfim, eu não sabia o que que era isso, eu era muito, né, jovem, eu ainda brincava muito de boneca, eu era muito infantil. E naquela época, quando o meu pai, ele me vigiava, eu tinha um medo, eu tinha muito medo de ele me tocar, eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa, eu sabia que era perigoso, eu sentia um perigo. E esse perigo que eu sentia, eu ficava questionando se tinha alguma coisa no meu corpo. E assim, nessa época, o meu corpo era muito bonito. Eu tinha um corpo muito bonito, eu era muito bonita, mas eu não tinha essa malícia, identificação de malícia, não tinha essa identificação. Então eu fui crescendo dos 9 anos com esse medo. Eu tinha muito medo quando meu pai me espiava. E isso foi ficando tão insustentável que depois de alguns meses eu falei pra minha mãe. Eu contei pra minha mãe o que estava acontecendo. E isso gerou briga na minha casa, gerou confusão, desconfiança. E gerou dentro de mim sentimentos de culpa, de insegurança. Porque eu, de certa forma, como criança, eu senti que eu tinha que falar pra alguém aquilo que estava acontecendo, porque eu não estava mais conseguindo sustentar emocionalmente aquela situação. Eu, como criança, estava sofrendo muito. E aí eu comecei a colocar toalha na porta do banheiro. Então, assim, eu já entrava no banheiro com medo da situação. E todos os dias isso acontecia. Meu pai, todos os dias, ele me vigiava no banheiro tomar banho. E aí isso foi sustentando durante muitos meses. Eu contei pra minha mãe. A minha mãe inicialmente ficou com raiva, né? Quando ela ouviu, ela não quis acreditar muito, ela meio que fugia, sabe, das coisas que a gente falava. Até que eu comecei a colocar toalha na minha porta para tentar esconder, para não deixar ele mais ver, né, me observar, porque aquilo tava me incomodando. E aí ele mudou a tática. Eu não vou mais na porta, eu vou na janela do banheiro.
E no dia que ele tentou fazer isso, né, da janela do banheiro, eu comecei a ter crises de pânico, crises de medo, crises de insegurança. Eu comecei a ter muitos ataques e crises naquela época por conta do medo que eu tinha, porque eu sabia que ele já não estava indo na porta e que ele ia para a janela. E aí eu comecei a colocar toalha na janela, toalha na porta e identificada esse medo o tempo todo. E eu cresci, gente, com esse medo. Eu cresci com medo de ser vista, medo da observação, medo da perseguição, medo de tudo aquilo que ligasse alguém me observando, olhando para mim, enfim. Isso gera dentro do meu ser um incômodo profundo. E eu comecei a questionar muito a espiritualidade porque eu não estava conseguindo ir na raiz desse problema. Eu já sabia da questão de perdão, eu perdoei o meu pai. Então, assim, esse trabalho com meu pai, ele não foi um trabalho fácil, ele não foi um trabalho rápido. Como eu disse, são mais de 7 anos buscando a cura da minha consciência. E nesses 7 anos eu fiz constelação familiar, eu fiz várias terapias e fui, né, abrandando isso. Eu realmente passei por um processo de cura com meu pai. Foi muito bonito a minha cura com meu pai, do perdão. Eu consegui perdoar o meu pai, porque por muitos anos eu carreguei um ódio muito grande, uma raiva do meu pai por conta disso, porque eu me senti invadida. Eu senti que ele invadiu o meu espaço. E eu tinha medo, de fato, de ele fazer alguma coisa comigo. E por eu ter tido isso, eu gravei na minha memória as piores situações. Eu fui gravando os piores cenários dentro de mim. E isso na vida adulta tem um preço muito grande quando você vai amadurecer, quando você precisa de se relacionar com alguém, quando você realmente chega no momento da sua vida que isso não cabe mais dentro de você. Então, eu não conseguia deixar pessoas entrarem na minha vida, dentro do meu campo. Eu não conseguia me relacionar novamente com as pessoas. Por quê? Porque o fato de alguém estar me observando, de alguém estar no meu campo energético, emanando alguma energia de desejo, de intensidade, isso aflorava meu trauma. Então, toda vez que alguém estava me observando muito, isso gerava um gatilho interno e não era consciente, tá? Eu não tinha consciência disso. Quem me mostrou isso foi o Criador dentro de mim, que ele foi me levando mentalmente para a origem, né, dos meus problemas. O porquê que eu não conseguia deixar pessoas novas entrar na minha vida. Então, eu quero deixar aqui para vocês gravado esse registro de cura, porque alguém aqui com certeza vai chegar passando por alguma coisa muito parecida. Então, assim, se você na infância foi abusado, passou... Isso é um abuso, tá? Meu pai, ele não chegou a me tocar, a fazer alguma coisa mesmo comigo, mas ele me desejava. Ele me desejava, ele me espiava, ele tinha um comportamento que naquela época me deixava sensível, com medo, insegura. Aconteciam muitas coisas, né? E aí eu cresci desses 9 anos, enfim, depois que eu contei pra minha mãe, passou alguns meses, o meu pai e minha mãe se separaram, porque meu pai traiu a minha mãe com outra mulher. E aí começou toda aquela luta, né, dentro de mim, porque eu me sentia culpada por ter contado pra minha mãe esse episódio do que meu pai fazia. E foi uma coisa tão assim profunda, tão grave, que na época meu pai se separou, enfim, foi embora. A gente chegou a passar um período da nossa vida assim, de muitas mudanças mesmo, de muita transformação. Vai para um lugar, vai para outro lugar. E todo lugar que eu ia, ou que a minha mãe ia, a gente tinha um acompanhamento de alguém espiando, tá? De alguém meio que stalkeando, né? E exatamente isso.
Só que eu morei em casas que as pessoas abriam um buraco na parede para poder me espiar, tomar banho. E assim, gente, isso foi uma coisa muito doida, porque por muitos anos eu guardei isso. Eu guardava, eu via, e para não ver a briga, para não ver a confusão, para não falar nada, assim, que eu tinha muito medo, né, do meu pai. Ele era meio agressivo, então eu tinha medo de contar e o meu pai vinha me bater, eu tinha medo de contar e gerar briga com a minha mãe, sabe? Então eu ficava totalmente travada, eu não queria falar para não gerar o problema, porque eu sabia que se eu falasse iria dar briga. Então, para evitar briga, eu engolia calada, eu não falava nada. Só que isso tem uma cobrança muito grande na vida adulta, porque quantas vezes eu engoli, quantas vezes eu me calei, quantas vezes eu tentei me proteger sozinha. E chega uma hora que a criança ela realmente não consegue levar isso adiante. Então a gente tem que ter esse olhar, né, para os nossos filhos, um olhar para nossa família, para as crianças. Porque às vezes a criança não fala nada e isso aconteceu comigo. Eu não falava nada para ninguém para não gerar confusão. Só que isso teve um preço muito grande para mim, tá? E eu trago essa consciência aqui com muito amor. Hoje eu falo para vocês, eu não tenho nenhuma mágoa do meu pai. Eu não carrego essa mágoa, nem da minha mãe também. Hoje eu entendo, né, o que aconteceu precisava acontecer. Eu perdoei o meu pai de verdade. Mas o trauma, ele ficou no meu corpo. Por quê, gente? Naquela época que ele ficava me olhando, qual era o meu comportamento? Eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. Eu falava assim, nossa, será que eu sou feia, né? Eu ficava achando que tinha alguma coisa de errado, eu ficava procurando um defeito no meu corpo. Então, eu ia tomar banho já com aquela consciência, aquela insegurança, né? Eu, tipo, o que tem de errado comigo? Olhando pra mim. E buscando esses defeitos, buscando problemas aonde não tinha problema. Eu sempre fui gordinha desde aquela época, mas eu fui tendo um ganho muito grande de peso depois desse divórcio da minha mãe e do meu pai. Eu me sentia muito culpada. Enfim, eu cresci com uma culpa muito grande, eu cresci com uma vergonha muito grande. Eu comecei a desenvolver vergonha, eu comecei a desenvolver medos, pânicos, crises mesmo existenciais do corpo. Eu achava que tinha alguma coisa de errada com o meu corpo. E eu cresci assim, insegura. Quando eu comecei a me relacionar com 16 anos de idade, eu não tinha uma conexão emocional verdadeira com as pessoas, né? Eu não conseguia ter olho no olho, toque, intensidade. Eu não sabia o que era isso. Eu estava ali experienciando a vida. E eu me experienciei muito, eu me relacionei com várias pessoas e nada de conexão. E um dos maiores sonhos que eu tinha era me relacionar, de namorar, de ter uma pessoa fixa, porque eu via os meus amigos namorar, ficar 1, 2, 3 anos com a pessoa e eu não ficava. Era muito rápido as conexões que eu tinha, eu ficava com a pessoa, menos de uma semana já não existia mais conexão. E aí cresci com alguns desejos, com algumas vontades, com coisas que eu achava que tinha alguma coisa errada dentro das minhas histórias, né? E assim, eu tive relacionamentos onde eu namorei alguns meses, 6 meses, 8 meses, mas não passava disso, sabe? E eu sempre tinha um julgamento. Eu achava que as pessoas olhavam para o meu corpo, que as pessoas não gostavam do meu corpo. Qual foi o resultado de tudo isso, gente? Eu engordei muito. Eu engordei até os 140 quilos. Depois dos 140 quilos eu fiz uma bariátrica, eu emagreci, voltei para os 90 quilos. E nessa que eu volto para os 90 quilos, eu tive um reganho, né? Foi ali nos 90 quilos que eu inclusive engravidei. Engravidei, tive a minha filha, depois de um tempo eu tive um reganho, tá? Dentro desse reganho de peso, a gente começa a não ter o mesmo corpo, né, de uma adolescente.
a flacidez veio pra mim, né? O corpo realmente não ficou bonito, o corpo não ficou sensual, não ficou um corpo desejado. E isso foi um dos traumas que eu, inclusive, eu me culpava muito por me sentir relaxada, de não me cuidar, de não me alimentar. Então hoje eu quero trazer aqui uma consciência profunda para você que eu não me amava por não gostar da aparência do meu corpo. Eu não me amava por não gostar do que eu via. Porque ver o meu corpo não bonito não era uma verdade para mim me amar. Porque para me amar, eu precisava de ter um corpo muito bonito. Então, hoje eu quero trazer essa consciência para você que para você se amar, você não precisa de ser perfeito, tá? Então, Deus começou a colocar pessoas na minha frente, assim, para me entender a consciência que Ele queria que eu ganhasse, de que pessoas que não têm os braços, as pernas, pessoas com defeitos mesmo, sabe? Pessoas bem defeituosas, que estavam com queimadura, com manchas bem grandes no rosto. E, nossa, eu comecei a ver mesmo o amor divino, sabe? Pessoas na essência fazendo um trabalho incrível, sem os braços, né? A gente tem várias pessoas aí que, inclusive, ficaram famosas, viraram palestrantes, contando suas histórias, né? Pessoas que adquiriram doenças e perderam, né, os membros dela. E que tiveram que superar isso, aprender a se amar, apesar do problema delas. O que eu quero trazer aqui para vocês é que Deus colocou pessoas para me aprender a amar. Só que o meu próprio corpo, ele estava dentro do julgamento. É como se ele pensasse pela outra pessoa. Vou te dar um exemplo. Chega alguém, se apaixona por você, gosta de você como você é. Só que o teu corpo, ele não acredita nisso. O teu corpo tá traumatizado. Ele tem medo de se relacionar. Ele tem medo de ser rejeitado. Então, eu quero trazer essa consciência profunda, que é bem profundo isso, porque Deus me mostrou. O meu maior medo era ser rejeitada. Eu mesma me colocava num lugar de não merecimento. Por exemplo, se viesse um homem muito bonito, bem sucedido, com um corpo muito bonito, eu achava que eu não merecia esse homem. Por quê? Porque o meu corpo não está compatível ao corpo dele. Porém, o meu corpo, ele estava compatível no nível energético. Energeticamente, eu trabalhei a questão de estar evoluída, de estar bem comigo. Porém, fisicamente, é algo que eu estou construindo. Então, às vezes, Deus permite que entre pessoas na sua vida para te revelar essa sua sombra. Coloca uma pessoa muito bonita, muito sensual, e você começa a se comparar mesmo, né? Você começa a comparar, não, essa pessoa, ela não vai querer nada comigo, porque... e você começa a dar respostas. E isso, gente, é a ferida emocional atuando. Só para vocês saberem, é o julgamento. É o julgamento que tem dentro de você. E esse julgamento, ele vai consumindo você sem você perceber. Então, eu tinha um julgamento comigo muito grande. E esse julgamento, Deus começou a trabalhar já tem anos comigo. A forma como eu reparava, olhava. Então, assim, como que você percebe isso, né? Se você percebe que a pessoa, por exemplo, é baixa, é alta, é gorda, é magra, é branca, é negra, sabe? Isso são julgamentos, são percepções. E eu tinha essa percepção. E quem tem essas percepções geralmente não tá conectada na alma. Ela não tá conectada na essência dela. Porque ela tá muito presa no ego. O ego que faz isso. Quem tá na alma, no espírito, ó, na verdade da essência dela,
aceita as pessoas como elas são. Não existe julgamento. O que existe é um nível de cura muito profundo. Então eu entendi, né, que teve pessoas que entraram na minha vida para revelar essa sombra que tinha dentro de mim e que eu não conseguia olhar. Era uma das sombras mais difíceis para mim assumir de fato, né? E aí eu comecei a receber muitas mantras do Axis, muita informação do Axis, volta pro Axis, volta pro Axis. Eu comecei a voltar pro Axis Coachings e fazer perguntas. E até que chegou, né, um ritual assim sobre abuso. Eu fiz esse ritual do abuso, me ajudei muito a liberar muita coisa. Depois eu recebi sobre julgamento, né? E essa do julgamento veio bem forte pra mim, porque era tão forte, né, que eu espelhei algo com o próprio fundador, né, o Gary Douglas, sobre o julgamento. Enquanto a gente tá no julgamento, a gente não se abre para receber do universo. Por quê? Porque se eu estou no julgamento, eu estou no controle. É tudo oculto, você não percebe. Você tá julgando, você tá controlando, e você não consegue soltar, você não consegue entrar no flow do universo. Então, se eu tô julgando, se eu tô controlando, se eu tô observando, se eu estou stalkeando, tudo isso eu tô dentro de uma ferida, tô numa evolução da ferida, alimentando uma ferida, inclusive. Porque isso que o controle faz. E quando você tá saindo, né, para essa cura, olhando para isso com profundidade, você não percebe o seu comportamento. Você realmente vai olhar para o seu comportamento quando você começa a receber muita informação mesmo. E quando eu recebi essa do julgamento, foi bem interessante, porque uma amiga minha tinha mandado uma mensagem pra mim, e ela tava super animada, falando pra mim que ela tomou ayahuasca. E aí ela falou que ela teve uma experiência, né, com a pombagira dela. E aí ela falou assim pra mim: Regiane, eu percebi que eu não tava recebendo do universo, né? Tinha uma pessoa que tava há 5 anos querendo ficar comigo e a pessoa queria me pagar pra ficar comigo. E eu não recebia disso, eu fiquei nervosa, me senti ofendida, falei que eu não era puta, né? Não era prostituta pra poder receber dinheiro pra isso, enfim. E aí ela começou a ouvir do universo, né? Por que você não recebe da forma como o universo está te mandando para você poder curar isso dentro de você? Até que ela disse que se permitiu receber, né, do cara pagando para ela. E foi bem interessante a experiência dela, porque ela foi ter a experiência dela e ela disse que ela nunca recebeu tanto amor, tanto carinho, que a pessoa, ela tava tão assim desejada por aquela pessoa que ela não fazia ideia. E a pessoa insistiu, ela ficou mais de 5 anos tentando ficar com ela. E na hora que ela trouxe essa consciência pra mim, ela falou pra mim: sabe, Rê, às vezes a gente tem que receber de todos os lugares. Às vezes a gente que não recebe, a gente não se abre pro receber. E eu fiquei com aquilo, sabe, dentro de mim, e é verdade, né? O que que eu não tô percebendo, o que que eu não tô recebendo, o que a gente ignora, né, no decorrer da nossa vida. E aí começou a vir, né, muitos pra mim sobre a gente ser muito rígido, muito crítico, julgar muito. E eu tava fazendo isso comigo. Eu entrei nesse lugar, sabe, de não receber, porque pra mim receber eu teria que estar igual, né, a comparação. Ah, pra mim receber eu tenho que ter, né, por exemplo, eu tenho que ter ótimos músculos, eu tenho que ter um corpo perfeito, eu tenho que estar com as tetinhas durinha. Então, é meio que como se eu me colocasse no lugar da outra pessoa e eu mesma pré-definisse o que ela tem que enxergar em mim ou o que eu teria que mostrar pra ela, sabe? E aí vinha muito pra mim sobre você não caber no mundo do outro pra você poder ser aceito. E eu tava fazendo isso comigo. Era como se eu estivesse tentando me transformar pra poder caber no mundo de alguém. E não me transformar porque aquilo dali tava me incomodando. Entende? Então, às vezes, Deus permite colocar relações pra você enxergar essas sombras,
né? Sombras mesmo gigantescas do quanto que você é julgadora, do quanto que você se diminui para caber no mundo do outro, o quanto que você não se ama de verdade e se oculta na beleza do mundo, do ego, daquilo que as pessoas falam, né? O quanto que você mente para você, porque mentira é algo que a gente às vezes abomina, né? A gente fala, não, eu não minto. Mas era uma mentira eu falar que estava me amando e no fundo, eu estava me ignorando, eu estava me julgando. Eu não estava aceitando a beleza daquilo que eu sou, sabe? Deus estava praticamente esfregando na minha cara que eu tinha que me amar do jeito que eu sou, que eu tenho que me valorizar do jeito que eu sou. E que eu tenho que sim deixar o merecimento entrar no meu campo, mesmo tendo a imperfeição. Então, eu quero deixar aqui para você esse recado, né? Ame o belo, mas também ame o feio. Ame as coisas boas, mas aprenda a amar as ruins. Por quê? Dentro das coisas ruins tem cura, tem transformação, tem muita coisa assim escondida, oculta, que inclusive faz parte dessa sua beleza, do seu ser. Por quê? Como que eu posso pré-definir o amor apenas no que é belo? Quer dizer que uma pessoa feia não é amada, não pode ser amada? Uma pessoa defeituosa não pode ser amada, sabe? Isso é um julgamento, isso de fato te tranca num perceber muito errado, que é do ego, e trancar o seu perceber no ego, ele faz você não entrar na sua alma, porque a alma não tem julgamento. A alma, de fato, ela é livre. Inclusive, quando a gente tranca, né, a nossa vida nesse perceber, a gente tranca as nossas finanças, a gente tranca tudo. E isso aconteceu comigo, porque de fato eu bloqueei todas as áreas da minha vida. Porque da onde que vem, gente, o dinheiro, a manifestação de prosperidade, de abundância? Vem de um grande servir com o corpo. E assim, o corpo, ele tem que ser querido do jeito que ele é, com a aparência que ele tem. E quando eu dou essa abertura do meu servir com aquilo que eu tenho e com o que eu sou, é aí que vem a cura. É aí que vem o seu receber do universo, porque como que o universo pode me dar algo se eu mesmo estou negando? Se eu mesmo estou rejeitando, porque eu estou julgando, porque eu criei um hábito, né, um vício de julgar, de achar, de perceber, de entrar na mente até de outra pessoa e achar que aquela pessoa pensa aquilo. E isso é muito errado. Então isso vira assim uma peia espiritual para você, vira vários problemas para você, até você perceber. E assim, como que foi o movimento da cura, né? Deus me mostrou tudo, desde o primeiro cenário ali, né? Onde começou o primeiro dia do meu pai começar a vigiar, né? As sensações que eu tive, as inseguranças. Isso afetou muito a minha vida, tá? E eu voltei a morar na casa onde isso tudo aconteceu. E aí, dentro do meu processo de cura, Deus fez eu olhar para a porta e falou bem assim para mim: você viu que a sua mãe pintou a casa? Ela trocou a escada, ela trocou a porta da cozinha. Eu falei: ela trocou muita coisa, mas ela não trocou a porta do banheiro. Ela não mudou. E é assim que eu trabalho. Você precisava de olhar para essa porta. Você precisava de ressignificar isso. Você de fato perdoou, você de fato conseguiu, né, ressignificar muita coisa dessa história. Mas é aqui nessa porta que tudo começou. Os seus primeiros piores traumas, né, de medo do corpo, de ser vista, é o que tá por trás disso que você não tá vendo. Ser vista é um privilégio. É um privilégio. Não importa se você é bonita ou se você é feia, não importa, porque isso vem de dentro de você. A partir do momento que você tá se julgando,
olhando para você com esse olhar de desdém, sabe? Que você não consegue olhar pro espelho e se apreciar. E assim, Deus falou para mim: aprecie aquilo que não é belo, filha. Porque a sua história, ela é diferente de outras pessoas. Respeita a sua história. Porque você teve ancestrais que viveram isso e você conseguiu curar algo muito profundo. Poucas pessoas têm cura disso. E uma profundidade tão grande de uma cura de abuso, uma profundidade tão grande de uma cura de perseguição, né, de olhar, de desconfiança. Então você agora tá passando por uma cura de voltar a confiar na vida, de voltar a confiar nas pessoas. É uma reconstrução. E veja, você estava com 140 quilos, você já não está mais com esse peso, né? Você já conseguiu entender que não precisa mais de se esconder na gordura, tá? Eu tô trazendo essa profundidade para vocês entender o que o corpo, quando ele tá traumatizado, ele faz. Ele come demais, ele quer comer para se esconder, para se proteger. É algo oculto, você não percebe, é inconsciente. O meu corpo comia bolacha o tempo todo, querendo comer doce o tempo todo para engordar, para ele se proteger de homens, se proteger de pessoas que observam. Então, assim, quanto mais a pessoa me observava, mais medo eu tinha dela. Quanto mais a pessoa me observava, mais sensação de perseguição. Quanto mais as pessoas me perseguiam, mais eu ficava incomodada, com dor no meu corpo, porque a sensação que eu tinha era de que eu estava sendo invadida. Então, assim, muitas das vezes você não vai conseguir explicar isso para pessoas destinadas a você, né? A pessoa só vai entender se ela tiver um grau de maturidade, de autoconhecimento, de autoconsciência, né? De despertar espiritual, entendendo, né? Que, poxa, ou eu vou amar aquela alma do jeito que ela é, ou eu vou esperar um dia essa alma, sei lá, despertar. Então, teve pessoas que Deus tirou do meu caminho, por quê? Tem pessoas que, de fato, ela só vai se relacionar com alguém que aparentemente esteja de acordo com os padrões dela. Então, às vezes, Deus tira as relações, né? Você recebe a cura que você precisa. Às vezes, Deus tira a relação, traz outras relações para você, para que você tenha uma experiência de amor genuína, tá? Então, assim, não se apegue à energia de ninguém. E Deus trabalhou muito desapego comigo, tá? Desapego porque as pessoas vão passar por você, elas vão receber cura com você. Pode ser que algumas estejam habilitadas a receber essa cura, entendendo o nível de compreensão de uma alma, tá? Ou ela não vai entender. Então, assim, eu tava bem incomodada com o parceiro anterior, porque a impressão que eu tinha é que eu estava sendo julgada por ele, por não fazer exercício físico, por não comer certo. E de fato, eu não estava fazendo exercício físico e não estava comendo certo, e isso é algo que eu tenho que fazer, que é bom para minha saúde, que é o que vai acrescentar, que vai agregar. Só que a sua alma, ela sabe o que está acontecendo com você. Então tem gente que engorda por relaxo, tá? O relaxo que eu falo não teve essa coisa de abuso, não teve a mesma história que a minha. A história dela foi diferente da minha, tá? Mas tem alguma coisa ali. Ela tá comendo, tem um motivo emocional. Tem um porquê de ela comer demais. Porque ninguém precisa de comer demais, entende? Então, assim, eu comia para poder ficar grande e ser grandona e saber que eu sou segura, que eu dou conta, que eu dou recado, que eu sou protegida e que ninguém entra aqui, que eu sou grandona, sabe? Tipo, era uma forma de crescimento. Eu preciso de me proteger, porque eu não tenho meu pai, eu não tenho a minha mãe, então eu sou meu pai e minha mãe de mim, eu tenho que ser grandona aqui. Aí todo mundo vai ter medo de mim, ninguém vai chegar perto de mim. É uma coisa muito inconsciente, mas é mais ou menos essa historinha lá no inconsciente. Eu tenho que ser grandão para poder me proteger, tá?
Quando você tá consciente, você vai falando com a criança interior. Olha, a gente não vai mais comer bolacha, vou diminuir o doce, a gente vai comer coisa mais saudável, vamos começar a fazer caminhada, vamos deixar de preguiça, vamos pra academia. A gente começa a se regular, tá? Isso precisa acontecer. Então, ninguém vai encontrar as pessoas aqui, gente, totalmente pronta, tá? Eu mesma, eu encerrei minhas páginas, eu saí da vida de todo mundo, porque eu falei assim, as pessoas que são destinadas a você, elas vêm ao seu encontro com leveza, com naturalidade, não precisa ser pesado. Mas eu não sabia que o meu corpo, ele tava nesse nível de rejeição. Eu não fazia ideia. Então, quando eu passei pela cura, Deus me fez ver o meu processo, né? Olha, desde o início, o que você escondeu, né? O que eu escondi? É o medo de ser vista. Muito medo de ser vista. Então, vir aqui na internet gravar um vídeo me dava às vezes ataque de pânico. E eu tentava descobrir, mas por que eu tô sentindo isso? Tem alguém me observando. A sensação que eu tinha é de que tinha alguém me observando. E isso era uma cura. Porque ser observada para mim trazia desconforto. Então, se traz desconforto, é melhor não. Talvez esse não é meu lugar, talvez esse não é o meu trabalho. Entende? Então é muito profundo o processo de cura, porque depois você entende, nossa, eu tava com medo de ser vista, medo de ser elogiada, medo de ser admirada, medo de brilhar, de mostrar meu brilho, minha potência, né? Eu comecei a ter medos de ser eu, porque ser eu era um perigo, é perigoso ser você. Ser você é um perigo para as pessoas. E aí eu tenho que me esconder, ser menorzinha para as pessoas, né, caber ali. Não, não é isso, gente. A gente não tem que caber no mundo de ninguém. A gente não veio aqui para caber no mundo das pessoas e nem as pessoas para caber no nosso mundo. A gente tem que aceitar as pessoas como elas são, né? Sair do julgamento, né? Parar de se julgar, parar de ficar tendo autocrítica, olhando para as pessoas, né, com desdém, né? Por exemplo, se eu olho para o outro, eu acho o outro menor, se eu me sinto melhor que o outro, sabe? Tudo isso é avaliado internamente, né? E isso são processos de cura profundo. Esse tipo de conversa é uma conversa muito madura, é uma conversa que realmente faz você colocar no papelzinho ali, né, toda a sua história, né, contar a sua história para você mesmo. Isso é importante, sabe? Eu contei a minha história para mim mesma e Deus me mostrou, sabe, direitinho ali a história que eu tava contando no oculto, né? O que tá por oculto, por trás, né? Eu não me admirava, eu não olhava pro espelho e não queria saber de olhar pro meu corpo, porque eu não acho bonito. E aí Deus falou assim, ué, mas porque não é bonito, você não vai amar? Porque você acha que não tá nas estruturas do mundo, né? Aquelas pessoas que têm o peitinho durinho, né? Que não tem ruga. Você não vai amar. Quer dizer que se você não tiver com batom, uma maquiagem, você não vai se amar. Se você não tiver com a unha pintada bonita, não vai se amar. Essa é a conversa do Criador dentro de você. Você não vai se amar se você estiver nua, se você tiver com o corpo mutilado, se você perdesse o braço, você não vai se amar. Se você tivesse perdido a sua perna, não vai se amar. Se você tem manchas no seu corpo, estria no teu corpo, você não vai se amar. Filha, preste atenção que mais de 80% da população tem marcas no corpo. Tem estria, tem celulite, comeu errado a vida toda, né? Mais de 80% do povo lá fora tem milhões de defeitos, não são bonitos, né? E quer dizer que esses aí não vão ser amados? Não pode ser amado, não? Você acha mesmo? Isso é orgulho, isso é soberba. É assim que papai vem conversar com a gente, né? Que tipo de força você tá entregando lá fora pro mundo, pro ego doente? Se eu tô aqui dizendo que eu te amo. Eu te amo como você é, com as suas imperfeições. E assim,
Se você acha que para você ser mais amada, mais querida, você precisa de melhorar, você vai lá melhorar. Mas você vai se amar como você é. Você vai, a partir de hoje, olhar para você com mais carinho, com mais respeito. E vai olhar para as pessoas, inclusive, também com mais carinho, mais respeito. Sem esse julgamento de quem o outro é, tentar mudar o outro. A gente não veio aqui para mudar ninguém, né? Você é a sua ferramenta de transformação. Então eu espero, gente, que esse vídeo alcance a pessoa certa, né? Eu falo que Deus fala com o coração certo, com a pessoa certa, na hora certa. O Criador, quando ele vem na nossa alma para fazer uma cura, ele cura a gente de dentro para fora. E assim, foi incrível que eu me senti assim amada de verdade. Foi uma semana assim que eu comecei a pôr a mão no meu cabelo, a fazer carinho mesmo em mim, de verdade, sabe? Sem julgamento nenhum. É uma semana assim que eu falei, cara, eu vou ficar bonita. Porque não é ficar bonito pro outro, é pra você, é você se cuidar, né? Tipo, o meu corpo não tá bonito, mas, poxa, eu posso me amar mesmo com o meu corpo não bonito. Eu percebi que eu tô emagrecendo bastante e isso faz parte da minha jornada. E eu não tô com culpa por estar emagrecendo, sabe? Eu tô percebendo uma mudança corporal. Essa mudança, gente, ela acontece no despertar. E o trauma do corpo, ele é bem complicado, porque se você não tratar, a sua vida pode congelar, tá? Porque se o corpo tá congelado, você não consegue cocriar. Então, assim, a sua prosperidade trava, você não consegue amar as pessoas, você entra no julgamento. Quem tá no julgamento não prospera. Uma pessoa que tá no julgamento, ela sempre tá numa posição de superior. É inconsciente, ela acha que ela é superior. Então, a posição dela é uma posição que ela tá dando pro universo, que eu sou superior a algo. É inconsciente isso, tá? Então, o julgamento, ele coloca você num lugar de, tipo assim, eu sou certa, aquilo dali tá errado, entende? É um lugar de observação muito negativo. Porque você tem um certo e um errado. Você não percebe que você tá fazendo isso. E quem tá no certo e errado tá no julgamento, tipo, e daí? E se eu tivesse perdido os membros, eu não vou me amar, né? E aí, eu não vou me relacionar nunca mais porque eu sempre vou achar que ninguém vai gostar de mim do jeito que eu sou. Quer dizer, então, né, que por que tem médico, tem cirurgião plástico, por que tem academia, por que tem tudo isso? Então, assim, se tem isso, tem como corrigir, tem o problema, tem a correção. Então, sai desse julgamento, desse olhar, sabe? De que ninguém vai me amar porque eu sou isso e aquilo. Ninguém vai me amar, entende? Você julga fora que o que os outros estão pensando sobre você. Só que a grande realidade é você. É você que tá se julgando, não é ninguém. É você mesmo que tá olhando pro espelho e não tem coragem de falar com você. Que não tem coragem de olhar com profundidade para suas imperfeições e aceitar. E aí vem cura, gente. Cura profunda do perfeccionismo. Eu tenho que fazer tudo perfeito para ser aceito, porque ninguém pode me rejeitar. Porque tudo tem que ser muito alinhado, porque ninguém pode me rejeitar. E aí vem a grande cura. Qual o problema se alguém te rejeitar? Entende que se ela tá rejeitando, é a cura dela? Mas se tá doendo dentro de você, é a sua cura? É assim que a gente vai na profundidade das feridas emocionais. Então, se tão logo eu não gosto do meu corpo, eu me julgo e sempre tô olhando para mim de forma negativa, eu acho que as pessoas lá fora estão fazendo isso. E sim, eu posso magnetizar pessoas assim, para afirmar aquilo que eu estou vendo. E quando eu passo a curar, que é eu entro em aceitação, eu aceito as pessoas como elas são, eu entendo a história delas,
Eu entendo que nem sempre a gordura é relaxo. Nem sempre quando você vê uma pessoa obesa é porque ela é relaxada, preguiçosa. Não, tem um trauma, tem uma história e essa história tem que ser respeitada. É sobre você entrar na profundidade de alma e olhar para outra pessoa como alma. A pessoa que perdeu os braços não é relaxada. Quem perdeu as pernas também não é um relaxado. Aconteceu algo, tem uma história, tem uma lição ali, entende? Quem somos nós para julgar a lição do outro ou para julgar, né, o que o outro está vivendo? Ah, mas o fulano é baixo, o fulano é alto, é magro, é gordo. Cada um vai ter sua história. Então, a partir do momento que eu entro na história de alguém, começo a julgar, isso é o erro. Isso é uma condenação. É isso que Deus não admira, não aprecia em nenhum ser humano, né? Porque a partir do momento que eu diminuo alguém, né, que eu me sinto superior, tudo isso é avaliado espiritualmente. Então, eu quis trazer essa consciência para vocês do corpo, porque eu não conseguia deixar ninguém entrar na minha vida. Porque na minha mente, né, aquela pessoa não ia aceitar o meu corpo como é. Então, ela ia me tratar mal, ela ia me rejeitar e isso não ia dar certo. Então, é melhor nem deixar entrar. Entende o que tá oculto? Então, muito cuidado com a sua própria mente, com aquilo que você observa sobre o outro. Muito cuidado, porque poucas pessoas têm uma conexão profunda com o Criador. E existe cura. A partir do momento quando a gente tem consciência, a gente volta, sabe? Com o nosso poder pessoal, a gente volta com a nossa autoestima. Por quê? Porque a autoestima é você se amar, sabe? Ali, eu me estimo, eu me aceito, eu me percebo, eu aceito essa história. Ué, eu tenho culpa que meu pai, ele me vigiava? Não. O meu pai, lá atrás, ele não tinha consciência nenhuma, né? Inclusive, espiritualmente, eu recebi muitas mensagens do meu pai. Do tanto de arrependimento que ele teve, né? De ter acontecido isso. E eu curei isso. Então, vim trazer para você essa consciência que toda pessoa que passa, né, por um abuso, por expiação, né, por esse tipo de processos que são bem profundos, dolorosos, né, Deus está ali cuidando de você. Você não está sozinho. E quando você acha que não tem solução, o Criador ele vai encontrar alguém para poder te contar a história dela, que é o que eu tô fazendo aqui. E aí você fala, nossa, cara, eu passo por algo parecido. Eu tô sentindo que eu tô julgando, que eu tô nesse lugar, né? Eu não sei me curar. Aí se você não sabe, bem-vindo, né? Tem um link aí em algum lugar, você pode clicar nesse link e me chamar no WhatsApp. A gente pode trabalhar, fazer uma mesa quântica, fazer uma limpeza profunda para você. Você traz a sua história para mim, a gente analisa qual ferida emocional que você pode estar gatilhado. E a gente fazer um processo de cura, tá? Se existe um problema, tem uma solução. Não existe nenhum problema que não tenha solução, tá? Então, a partir do momento que eu tenho essa consciência, eu consigo ir para minha próxima fase de vida, que é subir o próximo degrau. Eu consegui soltar o meu passado, as pessoas envolvidas, porque eu tinha um pensamento muito arcaico, preso, sabe, ali no passado, né, do que as pessoas achavam do meu corpo, por que eu fui tão rejeitada, sabe aquelas perguntas internas, aquele diálogo interno? Eu fiz muito isso comigo, eu judiei demais de mim. E depois eu soltei isso, sabe? Dane-se o que o outro pensa sobre mim, a opinião dele. É a opinião dele, ele tem os traumas dele, os bloqueios dele, os paranauê da mente dele não é meu, né? Se a pessoa tem um julgamento, uma crítica, se ela tem algo profundo lá dentro dela, é dela, não é meu. Mas ela pode ter espelhado muitas coisas em mim, né? E aí Deus fez a cura comigo. Que bom que eu pude ter a oportunidade de me curar, de olhar. E o Criador viu também, né, o que as pessoas lá fora olham também.
E eu vou falar pra vocês, essa cura, ela fazia eu me comparar com as outras pessoas. Eu me comparava muito com o corpo da outra pessoa, né, o cabelo, o status da pessoa. E isso é o que te mata, tá? É o que te mata, ele vai te pegando assim, ó, consumindo você. Porque a sua energia, ela baixa demais, você fica muito densa. É insuportável. E aí quando você entende que a história daquela pessoa é outra, entende? Não se compara nunca com ninguém. Você tem uma beleza interna que é só você que tem. Você tem dons, habilidades, coisas que só você tem, que Deus deu pra você. Então, às vezes, Deus não me deu um corpo fisicamente muito bonito, mas me deu um corpo potente. O meu corpo ele é muito inteligente. Eu detecto magia, feitiçaria no meu corpo. Eu detecto qualquer coisa errada no meu corpo. Eu detecto quando tem alguém se aproximando, sabe? Não tá ali fisicamente, mas eu detecto tudo. Então, o meu corpo, ele tem uma inteligência emocional muito grande, ele percebe o que é dele, o que não é, sabe? Então, é sobre isso. Energeticamente, você tem que estar muito respaldado com o seu corpo. E o seu corpo traz resposta, ele é magnético, ou ele vai afastar, ou ele vai magnetizar, entende? O teu corpo, ele é o principal, é ele que manda em tudo. E se tem alguma coisa errada no corpo, ele não vai corresponder ao universo, você não vai cocriar, você não vai prosperar, você não vai ficar abundante, né? E aí você sempre vai estar manipulando, culpando, se vitimizando, porque você não consegue ter a responsabilidade necessária. Você fica preso na criança, tá? E aí, inclusive, você consegue ver a criança no corpo. Às vezes você não enxerga o teu eu adulto, você enxerga teu eu criança. É assim que você vai perceber se você tem um trauma no corpo, tá? Às vezes você vai olhar pra você e vai ver meio que o seu menino ou a sua menina. Você não olha vendo o teu eu adulto. A cura vem quando você olha pro teu eu adulto. Eu tenho um eu adulto. Eu ressignifico essa criança que tá ali machucada, tá? Então, não é rápido. Não espera fazer a cura de um trauma de corpo. Não põe tempo. Não estima esse tempo. Sabe? Permita viver a sua cura com leveza, com respeito, com autorresponsabilidade. Autoconsciência, autoconhecimento também envolve o corpo, não é só a mente. Então, eu trabalhei muito processos mentais, eu trabalhei muito com a medicina sagrada ayahuasca, tá? Então, assim, eu recebi muita cura mesmo, foram mais de 30 sessões. Mas foi sozinha, sem nenhum produto, sem nada, só eu e Deus ali no sertão, na solidão. Porque eu comecei a questionar muito por que eu não conseguia deixar as pessoas, né, se aproximar. E eu não conseguia fazer amizades, me relacionar com nenhum tipo de pessoa, porque eu estava no meu próprio julgamento de mim. O que as pessoas iriam achar sobre mim? O que as pessoas iriam pensar sobre a beleza do meu corpo? O que as pessoas pensam não é problema seu. Aceita seu corpo como ele é, tá? Inclusive para ir na praia, colocar um biquíni, enfim, isso é uma tortura psicológica para quem tem esse tipo de trauma. Mas é uma cura profunda que precisa acontecer. Você tem que se amar, o belo e o feio em você. Quando você estiver amando o belo e o feio em você, você está entendendo como que funciona a vida. Você está entendendo como que Deus atua. Ele não tem julgamento. Ele te ama como você é. Então, o processo de cura é um processo. Respeita ele. E não coloca tempo para ele. Isso vai acontecer no momento certo. É acessando sim a vergonha, é acessando sim as coisas negativas que a gente, infelizmente, vai ali sentir aquela dor para poder curar. Eu não curo nada que eu não passe pela dor. Eu tenho que sentir ela. Então, às vezes vai vir momentos de vergonha, acessar a vergonha, acessar a culpa, o julgamento, que é para poder curar. Então, se você acha que fez sentido para você o que eu falei,
se você sente que eu posso te ajudar, que tem conexão com a minha alma, tem um link em algum lugar aqui, clica nele e vem falar comigo. Fala que você assistiu esse vídeo e se você ficou aqui até o final, curte, comenta o que você achou desse vídeo e compartilha com outras pessoas. Porque você pode salvar a vida de alguém que não se ama, porque não se acha bonita, porque não se acha sexy e que não se acha merecedor. E isso tudo a gente tem que construir dentro de nós, porque a gente merece sim. Um beijo pra você, fica com Deus e uma linda semana pra você.